Casa Ateliê Carlos Sclia. Até o ano de 2001, este foi um dos espaços de abrigo do pintor, localizado na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, após a morte do artista, foi criado o Instituto Cultural Carlos Sclia. O pintor acompanhou o processo de criação da instituição, idealizada por seu filho, Francisco. A missão da instituição é dar acesso ao acervo de seu patrono. Parte expressiva da intelectualidade nacional, Sclia conviveu e cultivou como amigos os contemporâneos mais notáveis. Incentivou e colecionou obras de novos talentos e de artistas consagrados. Sua coleção, referência da arte do século XX, vai de Guignard a Cildo Meireles. Mais do que criador de inestimáveis obras de arte, o pintor Carlos Sclia foi um homem de seu tempo. Humanista, multifacetado, engajado politicamente, participou ativamente de todas as manifestações e acontecimentos importantes ocorridos em nosso país nas últimas décadas. Sclia dizia assim: quero ser parte do meu tempo, participando com o meu trabalho, que corresponde à linha de pensamento que eu tenho. Mesmo metaforicamente, procuro mostrar que o mundo pode ser belo se soubermos defendê-lo. Quero pintar minhas memórias, minha visão de mundo. Sou brasileiro, tenho todo o direito de acreditar que o Brasil seja um país fantástico. Em 2004, a Casa Museu foi aberta para a população. A sala principal acolhe a mobília original e a exposição de seu centenário. As palavras fazem parte da obra do artista. Na década de 70 do século XX, frases e palavras agem como gatilho, provocam reflexão. No ano de 2020, Sclia completaria 100 anos. Nesses 20 anos de existência, o Instituto trabalha com os ideais do pintor por um país com menos desigualdades. São projetos educativos realizados junto aos alunos e aos educadores da rede pública. Nesse último ano, motivados pelos efeitos sociais causados pela pandemia, iniciamos nos jardins da Casa Museu o projeto de geração de renda com as mulheres da comunidade quilombola de Bahia Formosa. Segundo Sclia, o processo cultural não se faz apesar do contexto, se faz no seio do contexto social e histórico. O Sclia tinha duas casas ateliês, uma em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e outra em Ouro Preto, em Minas Gerais. A escolha pela cidade de Cabo Frio passou por dois critérios. O primeiro, por Ouro Preto já ter um centro cultural estabelecido e, em contraponto, a região dos Lagos ser uma região carente na questão cultural. O outro critério foi com relação à própria formação dessa casa. O Sclia aqui forrou as paredes com obras dos seus amigos, pintores da arte contemporânea brasileira, criou um espaço, construiu um anexo para abrigar o seu acervo, são todos os seus documentos, correspondências, fotografias, estudos, desenhos, eles datam desde 1930. E a casa foi aberta ao público em 2004. A casa mantém toda a disposição que o Sclia deixou, e isso faz com que o visitante sinta muito o espírito da personalidade que viveu aqui por conta dos seus objetos do cotidiano e da gente não usar nenhum tipo de barreira física ou informando que não é para tocar ou não é para sentar.
isso deixa a casa com um ambiente muito próximo do ambiente que o Scliar deixou. O nosso público-alvo são as crianças da rede pública. Esse último ano nós trabalhamos com mais de 1.000 alunos de toda a região dos Lagos, são 5 municípios que compõem a região. Nós trabalhamos o tema da preservação do ambiente e do patrimônio histórico. Esses projetos aproximam os estudantes desse lugar, eles trabalham com a gente umas 4 horas diárias em 2 ou 3 visitas. A gente entende que a grande função desse espaço é manter a memória do Scliar. E manter a memória do Scliar é manter seus ideais. O Scliar lutava contra as desigualdades sociais. Trabalhar com os estudantes da rede pública é trazer os ideais do Scliar aqui para dentro. E todos os estudantes, eles percebem isso. Eles têm aqui nesse espaço uma ferramenta de reflexão, uma ferramenta de apoio, um espaço de conhecimento. E é um privilégio para a nossa pequena equipe tão dedicada fazer parte desse projeto de manter a memória e o Scliar assim vivos. Bom, eu conheci o Scliar através de Eunice Scliar, eu sou bibliotecária de formação e me aposentei. E ela pediu que eu viesse trabalhar com o Scliar, ficar do lado dele aqui para montar o acervo dele. Então ele era uma pessoa muito organizada, ele já tinha tudo. Então foi até mais fácil, porque ele colecionou o trabalho dele aí de anos, da década de 30 para cá. Então eu só fui organizar, catalogar todo esse acervo. Agora ele tinha uma peculiaridade, ele envolvia todo mundo da cidade para quando ele ia fazer qualquer movimento. Certa ocasião ele foi ilustrar o livro da Clarice Lispector, A Mulher que Matou os Peixes. Ele pediu que pegasse de uma senhora um papagaio, porque ele tinha cachorro, tinha gato, isso era galinha, ele sabia pintar, mas ele queria ver um papagaio de perto. Então trouxeram esse papagaio para que ele pintasse. E foi muito recomendado. Olha, Scliar, cuidado, meu papagaio e tal. Pois quando o papagaio chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Ele foi para cima do telhado da casa dele, a sorte que ele estava com a corrente. Eu sei que foi uma luta, ele pegaram o papagaio, ele pintou o papagaio e devolveu o mais rápido possível. E o Scliar também era uma pessoa muito participativa na cidade. Ele ajudou o tombamento do Morro dos Índios. Ele também fez vários movimentos no Morro do Telégrafo e para encerrar, o que ele fez com preservar o meio ambiente, que ele lutou bastante aqui, porque ele era do Conselho Estadual de Cultura, ele tombou o Parque das Dunas. Esse era o Scliar. Primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar dessa pessoa muito especial que era o Scliar e da generosidade dele, com os amigos, com as pessoas em geral e contar um pouquinho das nossas viagens, de quanto eu aprendi nessas viagens com ele. Até me emociona um pouco, porque lembrar dele assim, falar dele mexe sempre comigo um pouco. Mas ele sempre tinha um olhar para as coisas e passava esse olhar para a gente visitando exposições e falando com as pessoas. Ele era uma pessoa muito especial. Até eu queria contar aqui que a gente quando estávamos pesquisando aqui no Instituto e achamos um caderno da guerra, quando ele esteve na guerra. E eu vi como ele era plural. Ele não só desenhou, escreveu, fez roteiro para cinema, para teatro, enfim.
Ele era uma pessoa muito especial, com os amigos, sempre rodeado de amigos. Ele era movido a gente. E as festas, ele gostava de festa. Ele reunia os amigos no aniversário sempre, dia 31 sempre tinha festa. Ele adorava Ano Novo e, enfim, ele faz muita falta. Ele, o Chico, eles eram muito companheiros e eu vou terminar com uma frase dele: devo tudo a todos. Saudades, Sclia. Conhecimento, ele acumulou também amigos e acumulou um acervo muito significativo. E uma visão nossa, que é uma visão social, é uma visão de que esse material tem que tornar-se um aspecto público e não ficar guardado dentro de 4 paredes. É uma felicidade nesse momento, então? Ampla, total. E desejaria em minhas obras, gestos e palavras atuar sobre os homens. Gostaria de poder sensibilizá-los, fazer de seus olhos instrumentos inteligentes que saibam ver, pensar e agir na defesa do que é belo e essencial para todos. São limitados nossos meios e pretensiosas nossas intenções. E inúmeros os caminhos. Minha crença nos valores fundamentais da humanidade faz de mim um elo, ainda que precário, com tudo o que foi e com o que será. Tento fazer do ato de criar um instante de inteligência e de amor ao homem. Menina, entra nessa roda, fala poesia que você bucho tem você. É difícil de entender, está na memória do povo, para todo mundo ver.